Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse espaço que é o Locus Educação. Aqui você vai encontrar aulas estruturadas para trabalhar com questões que emergem dentro da nossa sala de aula, como indisciplina, dificuldade de relacionamento com as famílias, aulas, dificuldade de planejar aulas que venham a motivar seus alunos. Meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestra em educação, sou arte-terapeuta, neuropsicopedagoga e há mais de 30 anos venho atuando na educação nos mais diversos segmentos. Trabalhei com educação em ONGs, em instituições e agora eu estou na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Nessa aula de hoje, eu vou estar trazendo elementos para a gente trabalhar, pensar como motivar o aluno, né? Motivar aluno é um dos grandes desafios que vem aparecendo nos professores dos cursos que eu venho desenvolvendo de formação. É uma conversa que aparece sempre, né, na sala dos professores, com os colegas, como é que a gente motiva os alunos, principalmente os alunos do segundo segmento, os adolescentes. E sim, gente, é possível motivar os alunos. Há ferramentas que, de uma forma muito simples, nos ajudam nessa questão, né? Uma das abordagens que eu sempre trabalho nos meus cursos e sempre trabalhei na minha prática na educação é a disciplina positiva. Então, nessa aula de hoje, eu vou passar um pouco da abordagem do Adolf Adler, que é um médico, psicólogo, psicanalista, que criou, que trouxe todo um conceito da psicologia individual, né, de olhar para a pessoa, para suas questões de forma individualizada, e foi a partir de Adler que surge, então, o que a gente hoje conhece como disciplina positiva, que a Jane, depois que estudou a Adler, veio e estruturou isso. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa abordagem, desses conceitos, porque quando você entende que o que você está vendo, comportamento desafiador, é um comportamento que não é para você, professor, mas que é uma reação daquele indivíduo, da sua individualidade, das suas vivências, das suas emoções, do contexto onde ele está inserido, você já começa a olhar para essa questão de uma forma diferenciada. E aí você vai entendendo como é que funciona a cabeça dessa pessoa, né? Como é que funciona a cabeça de um adolescente, como é que funciona a cabeça de uma criança de 3 anos de idade. Quando você começa a perceber essa complexidade do desenvolvimento humano, você começa a saber, você sabe como lidar e você sabe criar formas de motivar essa pessoa, né? Então a gente não precisa ser médico, a gente não vai ser psicólogo, a gente não vai entrar no inconsciente dos nossos alunos, mas a gente vai, enquanto professor, no lugar de professor, entender o que está acontecendo com ele e assim nos planejar, né? Entender como profissionais da educação a gente pode motivar esse adolescente para que ele possa se desenvolver no seu aprendizado, e isso nos traz, né, um reconhecimento, isso também nos traz uma satisfação, porque você é professor, porque você quer causar transformação, não é isso? Então, a fase da adolescência é uma fase desafiadora. É muita mudança na vida daquela pessoa, né? Muda o corpo, questões hormonais, muda a sua percepção de deixar de ser criança, pré-adolescente, para se tornar um adolescente com mais responsabilidades. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a avançar nessa conexão com esse adolescente. Quando a gente cria uma conexão com esse adolescente, a gente abre as portas para o que a gente quiser trabalhar com eles. Então, é muito importante também a gente parar de pensar o adolescente como o aborrecente, né? E perceber que ali tem uma pessoa com potencial incrível, assim. Trabalhar com adolescente é muito prazeroso. Eles têm uma força, eles têm uma forma de olhar para as coisas muito fora da caixinha, né? Então, nós professores, os professores do segundo segmento, você que trabalha com adolescente, precisa começar a quebrar paradigmas também. Precisa começar a ressignificar o seu olhar. Como é que você olha para esse indivíduo
na faixa dos 14, 13, 15, 16 anos, né? 17 anos. Então é importante entender o potencial que eles têm e estabelecer a partir deles uma conexão. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador e a gente vai conhecer um pouquinho da abordagem de Adler e como isso pode nos auxiliar com a questão da disciplina, né, com a questão de planejamento de aulas mais atraentes. Então, eu vou diminuir aqui, né? Essa questão aparece muito para mim, vem aparecido muito, tanto dos meus alunos, professores, né, do projeto que eu venho desenvolvendo, como também nas redes sociais. É possível motivar adolescentes? Ah, e com crianças isso funciona, mas e com adolescente isso funciona? Sim, funciona. Funcionou para mim, né? Vem funcionando sempre. Eu hoje estou trabalhando com um quarto ano, né? Com crianças menores. No ano passado eu estava no sexto ano, que é uma faixa etária também muito desafiadora. Muitos professores falam: Nossa, eu não gosto de trabalhar com sexto ano. Sexto ano para mim é a turma mais complexa, mais difícil. O ano passado eu estava com sexto ano. Antes de trabalhar na rede municipal do Rio, eu trabalhei muito com adolescentes em projetos sociais, trabalhei com adolescentes institucionalizados, adolescentes que estavam de alguma forma sendo acompanhados pelo conselho tutelar, ou porque tinham sofrido algum tipo de violência, ou porque tinham praticado algum tipo de violência. Então, eles estavam passando por um projeto onde eles estavam se entendendo. Então, tinha uma questão muito complexa, cada um dali, e eu fui criando conexão com cada um, entendendo o que acontecia, sem criar muita expectativa, sem cobrar, mas procurando avançar, e no final a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, muito legal. Então é possível sim, e eu vou passar aqui com vocês um pouco dos conceitos do Adler, né? O Adler, ele era formado em medicina, no médico, ele foi contemporâneo de Freud, eles chegaram a desenvolver um trabalho juntos, mas eles se separaram porque para o Adler ele reconhecia muito a individualidade de cada pessoa. Então ele acreditava que não se podia definir alguns comportamentos, algumas neuroses, de uma forma padrão, de uma forma única, mas sim a partir da vivência do território, das experiências individual de cada pessoa. Então ele se separa de Freud, ele cria a psicologia individual, ele cria toda uma base que vai sendo desenvolvida depois e usada por várias outras ferramentas em outras vertentes, mas é a partir dele que surge então a disciplina positiva. Então, uma das questões que o Adler também sempre falava era de você acreditar na força da pessoa e buscar os direitos iguais. O Adler já em 1940 defendia que a criança e que o adolescente tinham os mesmos direitos das pessoas adultas, o que naquela época não era assim que era visto, né? Então, ele traz como um do seu primeiro conceito que criança e adolescente são seres sociais, então é importante entender o contexto onde a criança está, entender o contexto onde ele vive. Então, isso mostra muito o porquê que cada pessoa ele reconhece cada indivíduo de um jeito. Então, você tem às vezes uma família com 5 irmãos e cada um é de um jeito, e a mãe fala, não sei por que ele é tão diferente, né? Foi criado tudo junto, foi criado tudo igual, porque para a Adler essa individualidade vem com a pessoa, é dela. Então, ela pode ter sido criada no mesmo contexto, sabe? É a mesma questão com relação as pessoas que nascem numa determinada comunidade. E eu nasci nessa comunidade, eu fui por um caminho e a outra pessoa nasceu na mesma comunidade e foi para outro caminho. Não é porque nasceu na comunidade que tem que ir para o caminho X. É porque as pessoas são diferentes. Então, para a Adler, cada um seguiu um caminho a partir da sua individualidade. E é isso que nós, professores, precisamos entender, né? Que essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma individualidade e eles têm um contexto. Eles chegam na nossa sala com essa história, com essa bagagem, né? E que o comportamento é baseado em objetivo a ser atingido. Todas as pessoas querem atingir um objetivo que é ser aceito. Então, tudo que uma criança quer, tudo que um adolescente quer é ser aceito. Tudo que ele fizer, todo aquele comportamento desafiador, todo aquele comportamento de briga, de atrapalhar a sua aula, tudo isso é para ser aceito, segundo Adler.
E aí ele traz outros princípios, né, outros conceitos, que o principal objetivo da criança é se sentir aceito e se sentir importante. Então, quando a gente valoriza o que o adolescente traz para a sala de aula, né? Quando a gente começa uma aula perguntando para ele o que ele sabe, ele se sente muito envolvido e muito participativo nisso. Ele percebe que ali ele tem um papel. Então, isso é é por isso é muito importante trabalhar com metodologias participativas, né? Com metodologias ativas. Então, você vai dar uma aula, antes de você chegar e passar o conceito, pede para que eles busquem, pergunta o que eles sabem, constrói a aula a partir deles. Né? Eu gosto muito de fazer essas chuvas de ideia. Eu coloco um tema no quadro e pergunto: o que isso significa para você? O que você sabe disso? O que você entende disso? E um vai falando uma coisa, outro vai falando outra, e eu vou escrevendo no quadro. Ou então eu coloco tarjetas, né? As pessoas escrevem nas tarjetas e eu vou pegando as tarjetas e aí a gente vai colocando as tarjetas, agrupando por conceitos parecidos, semelhantes, e aí a partir deles a gente olha e vê o que eles sabem. E a partir disso, eu vou e amarro com o que eu quero trazer, eu vou ajustando aqueles conceitos, desmistificando algumas coisas, mas quando você vê, é uma aula sem nenhum recurso de mídia, sem nenhum recurso, eu não preciso de computador, data show, nada disso. Eu preciso ou de papel para fazer umas tarjetas, ou apenas do quadro branco com uma caneta e eu vou colocando, vou traçando. Quando você faz isso, ele percebe que ele é importante, se sentir aceito, né? Olhar para a criança, olhar para o adolescente e aceitar ele do jeito que ele é. E aí isso traz muito também da pedagogia sistêmica, que é um dos módulos também, um dos pilares do curso do método Tessituras, né? Que é você enxergar a criança, aceitar o adolescente do jeito que ele é, sem expectativas, sem julgamento, né? A gente julga demais como a gente julga, né? A gente julga a família, a gente julga a criança. Então aceita. E aí é muito importante você entender que aceitar não é passar a mão na cabeça, né? Não é permitir comportamento abusivo nem violento, mas aceitar o emocional da criança, aceitar a criança com aquela forma que ela está trazendo. E aí, a partir dessa aceitação, a partir dessa conexão, você vai avançando para a correção. Então, dentro da disciplina positiva, a conexão vem sempre antes da correção. Quarto conceito: criança e adolescente mal comportados são crianças e adolescentes desencorajados. Então, eles precisam de encorajamento, eles precisam ser estimulados, né? Se eles estão aprontando, se eles estão se comportando mal, é porque aquilo ali não está fazendo sentido para eles. Então, a gente precisa repensar a nossa sala de aula. A gente está falando de uma educação aqui no Brasil, onde as crianças assistem aulas enfileiradas, um tempo longo para ficar sentado. Eu vejo crianças de primeiro ano, de segundo ano, sentadas enfileirados, né? O corpo dessa criança está pedindo, essa criança pequena, ela tá fazendo 1 milhão de conexão por segundo, né? Dos neurônios. Então, ela está fazendo 1 milhão de sinapses por segundo. Ela precisa vivenciar isso. Então, as aulas precisam ser dinâmicas, precisam ter material visual, a criança precisa andar, pegar. Então, né, os adolescentes também. Então, precisa ter aulas mais onde eles possam estar mais empoderados. E tudo isso você vai ajustando. Não é chegar na sua sala de aula hoje e falar, vamos fazer um trabalho assim, em grupo, e aí vai virar uma bagunça. São passos que você vai conquistando, né? Trabalhar em disciplina é um processo. Não se trabalha em disciplina de um dia para o outro. O adolescente, ele vai ganhando confiança em você. Né? Ele vai mudando a sua forma de se perceber naquele grupo. Então, eles precisam desse encorajamento, né? A responsabilidade social, o sentimento de comunidade, eles adoram estar trabalhando juntos. Então, explorem trabalhos em grupo. Mas, professora, eu coloco meus alunos em grupo, eles conversam sobre tudo, menos sobre a matéria. Eu sei, os meus também eram assim. Quando começa, mas depois eles aprendem a focar. Então, vai trazendo, coloca um tema interessante, vai passando nos grupos, começa a trabalhar com grupo começa a trabalhar com dupla, depois com trio, depois aumenta esse grupo, né?
E sempre deixe que eles compõem o grupo, não é você montar um grupo de costas, eu vou separar as panelinhas. Deixa as panelinhas vão produzir um caldo bacana, uma sopa maravilhosa. Só precisa ser orientado, né? Igualdade, né? Que é o conceito que eu falei. Para Adler, adolescente e criança têm igualdades de respeito, precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas dentro de uma sociedade, precisam ser ouvidas, né? Quantas vezes a gente quando você se desentende com o seu namorado, com o seu marido, você não vai sair batendo nele, né? Não, não deveria, pelo menos, sair batendo. E não bate, os adultos não ficam se batendo. Mas se a criança faz alguma coisa que você não está de acordo, você vai lá e bate. Aí você fala, eu bati para educar. Você bateu para sair fora o seu estresse. Você pode ter ficado menos estressado porque descarregou ali a sua frustração daquela criança não tá te obedecendo. Mas educando você não tá. Porque se você, eu já falei isso para vários pais, me permite uma colocação, não quero me meter na forma com que você cria teu filho, o filho é seu, você sabe como educá-lo, mas o senhor concorda comigo que se o senhor vem me falando que o senhor bate, o senhor já bateu, se tivesse dado certo, a gente não estava conversando agora sobre isso, no sexto ano. Se uma criança apanha desde o primeiro ano, no sexto ano já era para ter resolvido o problema, né? Então vamos ver outras formas, vamos procurar junto uma outra forma, se me permite. Então essa é a conversa que eu tenho com os pais, respeitosa, validando o que eles fazem. O filho é deles, eles sabem o que eles vão fazer, sem julgamento, mas apresentando que sim, existem outras possibilidades, inclusive para nós professores, como a disciplina positiva é uma outra ferramenta que a gente muitas vezes desconhece, né? Então, erros são maravilhosas oportunidades para aprender. É errando que a gente aprende, né? Essa coisa da culpa, do julgamento, do castigo a partir de um erro faz com que as crianças passem a mentir, a omitir os erros, a se sentirem envergonhadas porque erraram. É, uma ferramenta da disciplina positiva também, porque é muito legal, desde os pequenos até os maiores, são os conselhos de classe, em casa, as reuniões de família. Então, vamos criar uma reunião, um conselho de classe. Toda sexta-feira eu faço uma roda com os meus alunos e a gente conversa em cima de uma pauta construída por eles e por mim, se eu tiver alguma coisa para colocar. No momento que acontecem brigas, comportamentos que foram indesejados durante a semana, a gente conversa sobre aquilo. Todo mundo tem direito de fala. A gente tem um objeto da fala, que a criança, para falar, tem que estar com aquele objeto na mão. Isso faz com que a gente crie uma certa regra para que as pessoas passem a aprender a ouvir, né? Esse é o maior desafio, ouvir. Ninguém ouve ninguém, fica todo mundo querendo falar junto. Isso também acontece com nós adultos, né? Então, a partir dessas conversas, a gente vai pontuando que aquele erro, o que a gente aprendeu com isso? Onde a gente pode mudar, né? Eu estava com umas crianças resolvendo um conflito por causa de uma caneta. Inclusive, era uma caneta rosa, assim que deu para um, que devolveu, que aí deu para o outro, e aí que a mesma criança prometeu a caneta para duas, aí as duas estavam se sentindo porque as duas queriam a caneta. E aí eu fui conversando, entendendo o que estava acontecendo. Briga de criança de 9 anos por causa de caneta. E aí uma hora uma menina virou para mim e falou assim: então eu acho que eu que errei, né? Foi um erro meu. Foi isso, foi um erro meu. E ela foi ficando assim, angustiada. Ela falava isso, foi um erro meu. Eu falei: não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente não está procurando errados, né? Foi uma falta de comunicação. Aconteceu. Agora, o que a gente pode aprender com isso? Né? Tudo bem, se você errou, tá tudo certo, você errou. Agora vamos entender por que que você errou, para que a gente possa não errar mais. E aí você vê o semblante da criança tirando um peso, tipo assim, aquela angústia desaparece, né? Então ali eu não estou ali para ser julgada, para ser condenada porque eu fiz um erro, mas eu estou ali para entender o que que eu fiz e para eu resolver o problema. E resolvemos o problema, entendeu? Eles buscaram a solução. Isso é aprendizado, isso é educação, isso é transformar, né? Então, tenha certeza que a mensagem de amor é clara. Gente, é, fazer conexão com adolescente, fazer conexão com criança, não é só falando, é o teu corpo, é o teu olhar. A gente, quando olha para uma pessoa com carinho, com respeito, a pessoa percebe isso. Então, tragam isso para vocês. Entrem na sala de aula
trazendo claramente a mensagem de amor. E se você não está mais amando, para você pensar o que você está fazendo da sua vida. Porque trabalhar numa sala de aula com 30 crianças, 38 crianças, adolescentes, sem estar amando estar ali, sem estar querendo estar ali, é uma violência contra você, professor, que vai se desdobrar no que você está fazendo. Quantas vezes eu ouço professores falando, ai, a minha sala é um inferno, Gleice, a minha sala é um inferno. Como assim? Né? Vamos mudar isso primeiro na gente, né? Se você hoje é professor, você escolheu. E se você não escolheu ser, aconteceu por falta de opção, você está escolhendo estar. Porque é uma escolha sua. Estar numa sala de aula é uma escolha sua. Né? O salário de professor, eu fiz uma live falando sobre desvalorização, é um piso salarial totalmente baixo. Né? Então, ser professor por causa de dinheiro não pode ser, porque qualquer outra profissão você também ganha o que você ganha sendo professor. Então, ser professor vai além só de salário, né? Você precisa ter ferramentas, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa conhecer. Você precisa estar constantemente no processo de formação, porque assim acontece nas demais áreas, né? Eu tenho amigos que trabalham com jornalismo, tenho amigos que trabalham com publicidade e estão sempre estudando, estão sempre avançando. Por que o professor fala, eu já estudei, não vou estudar mais, porque fez uma faculdade? Então a gente precisa também olhar para a gente, investir na gente, porque aí tudo isso faz com que a nossa aula fique mais leve e que o amor flua. Porque a gente precisa mostrar para as crianças que a gente tem por elas um sentimento de carinho, né? Um sentimento de respeito. E é muito importante a gente entender isso aqui, né? Que é o comportamento, o iceberg do comportamento. O que a gente está vendo é isso aqui. Comunicação violenta, choro, falta de concentração, problemas de sono, desinteresse, agressividade, negatividade, explosão de raiva, né? É o comportamento, é o que você vê. Mas o que a gente não vê é o que causa tudo isso, que tá dentro da criança, que é o que está submerso nesse iceberg, né? Muitas vezes questão de sono, de insegurança, baixa autoestima, mágoa, desvalorização, né, desilusão, fome, fome, gente. A gente tem hoje, né, eu estou falando com vocês em 2022, né? Hoje, dia 9, 10, sei lá, nem sei que dia é hoje, mas nós estamos em setembro de 2022 e a gente sim tem criança chegando na escola com fome na segunda-feira porque passou o final de semana sem comer. Tem criança pedindo para repetir a comida, tem criança querendo pegar a comida do prato do colega, né? É lógico que não são todos, mas existe sim crianças hoje chegando na escola com fome. Então a gente precisa olhar para isso, né? Aquele mau humor, aquela ansiedade. Então, o que está acontecendo? Ah, mas então, Gleice, eu vou ter agora que ser psicólogo para olhar para o inconsciente do meu aluno. Não, né? Isso é um pensamento errôneo quando a gente está pensando na educação, nessa educação que olha para a pessoa como indivíduo, que é essa educação que a BNCC está apontando para a gente, que a gente precisa reconhecer o estudante de uma forma integral. Nós estamos falando de uma educação integral. Não, a educação integral é aquela que olha para a criança, para o adolescente de forma integral. Não, a gente não é psicólogo, a gente não tem que ser. Nós somos professores e é do nosso lugar, do profissional de educação, que a gente vai olhar para isso, mas a gente vai entender que isso que a gente está vendo não é pessoal. Não é para mim, Gleice. Aquele sacudir de ombro, aquele desafio, aquela raiva, aquela explosão, não é para mim. Então, olha como profissional, respira e começa a pontuar, começa a aproximar, começa a criar conexão. Né? Uma fala, sabe? Como é que você cria conexão? Uma fala, um sorriso. E aí, tudo bem, cara? Sabe? Um cumprimento. Eu, com meus pequenos, eu vou distribuir o biscoito na hora do lanche, eu entrego os biscoitos, e aí um dia sim, outro não, não dá para fazer todos os dias, às vezes tem uma fila maior vindo com outra turma chegando, eu preciso fazer isso de uma forma mais rápida, mas quando eu não tenho ninguém, só estou eu com eles ali, antes de eu entregar o biscoito, eu faço uma pergunta. Eu pergunto quem é a criança mais especial, quem é a criança com um sorriso mais lindo, e eles falam, eu, tia, vai, é você. Então eu vou trabalhando coisas da autoestima, sabe? Porque a autoestima ninguém coloca, a autoestima você dá ferramentas para a criança se desenvolver.
ninguém dá autoestima para ninguém. A autoestima é uma questão pessoal, mas você pode estimular isso. Então eu falo, quem é a criança com cabelo cacheado mais lindo? Quem é a criança com cabelo afro mais lindo? Tem criança que fala, eu? Fala, sim, você, seu cabelo é lindo. Então elogia. A criança que é muito levada, fala, quem é a criança que está melhorando? Talvez você não vai criar a história, que não tem, né? Mas você vai falar, quem é a criança que está se esforçando para melhorar? Eu, tia. Mas tá difícil. Às vezes eles falam assim, mas tá difícil. Você fala, mas você vai conseguir. Gente, eu tô criando conexão na hora que eu tô entregando biscoito para criança, né? Então, com o adolescente também faz uma brincadeira, roda pela sala, né? Faz uma coisa que eles gostam, né? Tenta entender o que que eles têm. Quando eu estava trabalhando com os adolescentes nesse projeto, chamado Projeto Construir, eu cheguei lá a primeira vez, era todo mundo sentado de braço cruzado, corpo para trás, gorro enfiado até aqui, porque é uma forma de se proteger, né? Então tem essa coisa do corpo fala. Tem um livro que fala o corpo fala. Compre esse livro, lê, entende o que, que o corpo do seu aluno está falando, o que, que o teu corpo está falando para o seu aluno. Então, eu recomendo esse livro para quem quiser aprofundar, chama O Corpo Fala. É um livro que já tem bastante tempo, você encontra um preço acessível. Então, gorro aqui, braço cruzado, andando para trás, e eu comecei a me conectar, a entender o que que eles gostavam. Tem umas oficinas que você faz, né, para entender o que que eles gostam. E aí cada um tinha uma coisa ali que gostava, e eu fui trazendo, sabe? A gente começou a falar sobre grafite, a gente começou a trabalhar coisas que atendia a cada um. É de um dia para o outro? Não. Leva um tempo? Leva, mas você consegue, né? É possível. E quando você consegue, a sua vida melhora como professor, sua sala flui. Aqui a gente tem os objetivos equivocados. Gente, isso é muito legal, é muito legal. Eu vou disponibilizar esse quadro num link no Drive. Quem quiser depois, né, baixar, eu vou colocar até com mais informações, eu dei uma resumida. Os objetivos equivocados é o seguinte: o adolescente tem um comportamento a partir do que ele quer atingir. Só que esse comportamento é equivocado. Por quê? É um comportamento que dificilmente ele vai avançar, ele vai conseguir de uma forma positiva. Ele quer uma coisa, ele tem um comportamento querendo aquilo, só que o comportamento dele é totalmente equivocado. O comportamento dele causa uma reação contrária no professor. É uma comunicação cheia de ruídos. Então, Adler, ele estabeleceu isso, a disciplina positiva traz isso, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende o que está acontecendo, né? Isso tem a ver com o iceberg, e a disciplina positiva ainda traz sugestões de como você pode fazer para reverter isso. Então, eu separei algumas aqui. Atenção indevida, né? Então, o que o adolescente quer? Ele quer atenção. Ele quer chamar atenção. Isso a gente já sabe, né, gente? Todo mundo que é professor de adolescente sabe que como gostam de chamar atenção. E aí, como é que você se sente quando ele está fazendo lá todo o comportamento dele para ter essa atenção indevida? Você se sente irritado, aborrecido, é o que gera em você, né? E aí, o que está por trás da crença do adolescente? Ele quer se sentir importante, ele acha que só sou importante quando mantenho você ocupado comigo, então ele quer chamar realmente a atenção, porque para ele se sentir importante, você está ali com ele. E é o que a gente faz, é o que a gente chama de reforço negativo, né? A gente fica ali reforçando aquilo, dando atenção, brigando, mas ele não quer briga, né? É impossível isso ser bom para ele. Porque para ele, no inconsciente dele, ele tá tendo a atenção. É como a criança pequena que o pai bate e a criança continua fazendo a mesma coisa. Quantas vezes eu ouço a mãe falar, professor, eu não sei mais o que fazer, porque eu bato e ele faz a mesma coisa. O pai bate, ele faz a mesma coisa. O bater é um reforço negativo. Está reforçando, é o que ele quer atenção, mas o bater causa dor naquele causa dor, mas também causa a compensação de estar sendo visto por aquele pai, que se ele não estiver fazendo nada de errado, ele não vai ser visto. O pai dificilmente vai parar para dar atenção para ele no dia a dia corrido que está vivendo. Então ele precisa chamar atenção. Então muitas vezes é isso, a criança que está precisando de atenção, ela acaba provocando situações para chamar realmente atenção de uma forma indevida, com umas consequências que vai ser briga, grito, né?
muitas vezes apanhando, mas ela está tendo atenção. E aí, qual é a resposta proativa do professor? Promova a reunião de classe, já falei para vocês como é que a gente pode fazer. Redirecione e envolva o adolescente em tarefas úteis. Então, assim, tá querendo chamar atenção? Pô, vem aqui, né? Isso é uma das coisas que a gente até faz, né? Ah, pega aquele, assim, tem um senso de falar isso. Pega o aluno mais complicado e põe para ser ajudante de sala, né? Põe para te ajudar com algumas coisas. Então, estabeleça tarefas. Na minha sala, os meninos, né, que são os mais desafiadores, eles já logo no início eles já ganharam tarefas. São eles que abrem porta, porque a gente tem é um prédio antigo, tem umas portas difíceis de abrir. Eles aprenderam a abrir, então é ele. Aí outra criança fala: deixa eu abrir. Eu falei: não, é ele quem sabe abrir. Porque realmente a porta não é fácil de abrir, pode machucar a mão. Ele sabe abrir, né? É pesado, ele vai lá, ele abre, ele se sente importante. Vamos lá, você tem que abrir a porta para mim, é sua responsabilidade abrir a porta. Então, você começa a dar para essa criança essa atenção, promovendo as reuniões de classe, onde todo mundo fala, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo tem os direitos iguais. Falar para o adolescente, eu falo muito, gente, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu falo isso para os pequenos. Eu estou numa turma desafiadora, tendo que alfabetizar 16 crianças que entraram no quarto ano sem estarem alfabetizadas, com mais os outros que já estão, e eu falo para eles: eu só vou conseguir alfabetizar os colegas se vocês me ajudarem. Sozinha eu não consigo. Eu falei isso para a família, eu falo para eles: eu preciso da ajuda de vocês. Nós somos um grupo. E aí eles se sentem importantes, eles se sentem fazendo parte daquilo, né? O poder, né, estar no comando é um outro objetivo do adolescente, que é o objetivo, né, que ele quer. A crença que está por trás disso é: sou aceito quando estou no controle, quando provo que ninguém manda em mim. Então é aquele comportamento totalmente desafiador que provoca no professor. O professor se sente desafiado, provocado, ameaçado, aquele adolescente que bate de frente mesmo, né? E aí, o que que o professor tem que fazer? Se afastar do conflito, se acalmar, ser firme e gentil, agir e não ficar só falando. Então, isso aqui é dos comportamentos que a gente mais tem com o adolescente, né? Eles são desafiadores, eles tiram os professores do sério, o professor bate de frente com o adolescente. Então, assim, mas se eu me afastar, eu vou estar dizendo para ele que ele está certo. Não, você está simplesmente mostrando que você está no controle da situação, porque bater boca com o adolescente é você sair do controle. Se você está no controle, você afasta, deixa o adolescente lá. E outra coisa, eles gostam de plateia. Bater boca com o adolescente numa sala de aula, ele tem plateia. E eles são um grupo, né? Eles gostam de viver em comunidade. Então, eles vão estar, na maioria das vezes, a favor do adolescente, não a favor do professor. Então, você está sozinho, uma turma inteira contra você. Então, se afasta, continua dando sua aula, sabe? Deixa ele lá, ignora o que ele está falando. Depois, chega na direção, conversa com a direção, chama esse adolescente, que aí ele já vai estar mais calmo, já vai ter passado a situação para sentar e conversar. Ok, né? Outra coisa, leva essas questões para reunião de classe, propõe uma reunião de classe. Ah, mas eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu tenho pouco tempo de aula. Pega uma vez por semana, pega uma aula sua, tira 20 minutos, faz um conselho de classe de 20 minutos, elege um assunto e discute esse assunto em 20 minutos. Sabe, se você tiver que fazer 40 minutos, pega uma aula sua e faz 40 minutos de conselho de classe. A situação está muito desafiadora, vamos conversar. Porque você está ganhando com isso, você está investindo em você está investindo nos seus adolescentes, isso vai dar um ganho na sua aula, né? Então, dá para fazer sim. Eu sou professora regente, então eu faço. Para mim, é claro que é mais tranquilo. Eu pego sexta-feira, gente, eu tenho 16 crianças para alfabetizar, eu tenho mais a matéria do currículo para dar, eu tenho criança que está alfabetizada, mas com dificuldade extrema de leitura e dificuldade extrema de escrita. Lembrando, a gente está numa pós-reclusão, né? A gente ficou muito tempo sem aula, essas crianças perderam o segundo ano e o terceiro só tiveram aula no final do segundo semestre, ou seja, elas, mesmo as alfabetizadas, estão com dificuldade. Então, eu preciso muito focar nisso, mas eu paro para trabalhar sim a educação socioemocional, para fazer as reuniões de classe, porque isso é fundamental. A partir disso, eu ganho com todo o resto.
né? A própria alfabetização, porque eles já estão sendo alfabetizados. Eu já tenho criança que chegou, né, sem saber escrever o nome, que já está lendo, porque eu tenho investido nisso. Vingança. Criança se sente magoado. Oh, desculpa, gente, vingança. O professor acaba se sentindo magoado, decepcionado, descrente, ressentido, porque aquele adolescente fica ali vingativo, provocativo, né? Eu já fui chamada de velha, né? Assim, eles acham que chamar de velha é uma forma de provocar, de magoar, né? Gente, você tem a idade da minha bisavó, a menina falou. Eu falei, olha que legal, né? A sua bisavó deve ter tido filha nova, porque você, né, também não dá para tudo isso. Mas que legal que isso da idade da sua bisavó. Sua bisavó faz o quê? Ai, quero saber sobre sua bisavó. Conta para mim. Nossa, pensou se eu tivesse um bisneto, ia ficar tão legal, mas eu ainda tenho um meu neto pequenininho. Então, não sabe, não tem problema. Eu falo, gente, e aí, numa outra oportunidade, eu trouxe essa questão, né? Por que que você chama o outro de velho, está querendo provocar? E aí eu trouxe para pensar sobre a questão do respeito ao idoso, né? Eu não me considero velha, não sou velha, mas se eu tivesse 80 anos também, tudo bem, entendeu? Sinal de que as pessoas estão vivendo, não morreram. Né? Quantas pessoas já morreram? Então traz para uma reflexão para desmistificar, não entra na briga, né? Agora, o que está por trás disso? O que ela queria com isso? Ninguém gosta de mim, vou magoar porque eu sou magoada. E nesse caso específico, essa menina tinha um problema muito sério com a mãe, né? Numa relação extremamente complexa, confusa, uma criança que cada dia estava no lugar, porque a mãe arrumou um namorado e o namorado não se dava com a menina também, né, não se dava com o namorado, e a mãe preferia ficar com o namorado, então mandava para casa do pai, o pai não queria, mandava para casa da avó, e ela vai fazendo isso. E aí é uma bola de neve, né, gente? A criança vai cada vez mais piorando o comportamento, querendo ser aceita, né? Querendo fazer parte, e os adultos cada vez mais tirando a criança daquilo porque não conseguem lidar. Então, lide, o que você pode fazer enquanto professor? Lide com o sentimento dos seus alunos, né? Aí você deixa claro o seu comportamento e me diz que você está chateado. Podemos falar sobre isso? Vamos conversar sobre o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso, né? E conversar. E, gente, na disciplina positiva, assim, um marco é ser gentil e ser firme ao mesmo tempo. Você não vai ser nem permissivo e nem autoritário. Você vai buscar o meio termo através de diálogo, através de reuniões de classe, através de rodas de conversa, olho no olho. Precisa conversar com o aluno? Vamos sair, me acompanha, por favor, vamos ali fora. Olha no olho do aluno, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por favor, né? Senta. Isso funciona com os pequenininhos. Eu estava contando história, fazendo uma atividade de educação socioemocional com criança de primeiro ano, e é lógico que na hora que eles pegaram o material, eles exploraram o material como uma criança de primeiro ano explora, com o corpo, usaram o material de todas as formas que eles podiam. Né? Era um dragão que você sopra, e aí o papel celofane faz foguinho. Eles sopraram, mas eles sacudiram, eles lutaram, eles brigaram. Eles têm 6 anos, eles exploraram, eles dançaram com o negócio. E aí chegou uma hora que eu precisava que eles sentassem para eu trabalhar a respiração, que era o foco daquilo. E eu pedia e as crianças continuavam. E aí eu fui sendo mais firme. Fulano, por favor, senta. Eu estou pedindo para você, por favor, sentar. Você pode sentar, por favor? Só que aí eu já estava firme, né? No primeiro eu falei, vamos sentar, vamos sentar. Fulana, quando você chama o aluno, por favor, você senta. Eu preciso agora que você sente. E ó, a frase é curta. Eu quero agora que você sente. Na hora, ela levantou e sentou e as outras sentaram também. E eu coloquei uma música de relaxamento e eles começaram a se entregar ao relaxamento. E era a primeira vez que eles vivenciavam isso, né? Então, eu não gritei com criança nenhuma, eu não peguei criança nenhuma pelo braço, coloquei sentada. Eu deixei que eles explorassem o que eles estavam recebendo e tudo isso em 40 minutos. E depois eu os entreguei para a professora no momento, no estágio de relaxamento, né? Então, funciona com o primeiro ano, funciona também com o segundo segmento. Agora, é respeito, né? A base disso é respeito, é reconhecer a emoção e o sentimento do aluno. Adequação
assumida. Aquele aluno que já não quer fazer mais nada, né? Muito típico do segundo segmento, não copia matéria, não faz nada, não quer fazer nada, fica no celular, se puder, fica no celular o tempo inteiro, quer fugir da sala de aula, sai da sala de aula, então fica sentado lá atrás viajando, né? Então, o que está na cabeça dele? Não adianta tentar porque eu não farei a coisa certa, e aí o professor se sente impotente, incapaz, é terrível. Mas a gente tem que mostrar fé, dar passos pequenos, evitar críticas, concentre nos pontos positivos. Para um adolescente chegar nisso, é que ele já vem passando pelas outras turmas sendo colocados em caixinha, nessa caixa. Porque, gente, quando você pega um adolescente, ele está numa caixa que, infelizmente, o sistema foi colocando. Né? Então, quando você lá, e aí a gente tem muita coisa do mindset, né? Do pensamento fixo, do pensamento de crescimento, né? Como é que você pensa, como é que você se percebe? A criança se percebe a partir do olhar e das falas do adulto. Então, aquela criança que lá no primeiro ano o professor já fala, ele é terrível, ele não quer fazer nada, e fala na frente da criança. E encontra com você no corredor com a criança do lado e fala: esse aqui, irmão do céu, não quer fazer nada, é igual, sabe assim? Você está colocando a criança nessa caixa. Quando ele chegar lá na adolescência, quando ele chega lá, o professor do segundo segmento sofre essas consequências de tudo isso, porque enquanto ele é pequenininho, ele ainda você consegue controlar um pouco, né? Controlar mesmo, assim, no sentido de. Porque você está ali numa guerra de controle. Só que quando ele fica no adolescente, você já não controla mais. Fica difícil, porque ele bate de frente, porque ele bate no professor. Então, é muito importante que a escola inteira fale a mesma linguagem. Que os professores do primeiro segmento, né, da educação infantil, lógico, e da creche, né, comecem a trazer a disciplina positiva, a educação socioemocional, o aluno como fator integrante. E não é porque Gleice está falando, é porque a BNCC fala, é porque a sociedade está pedindo, é porque a gente está gritando na nossa cara que essa forma de trabalhar a educação não está dando certo, né? A gente tem dados aí de 71% de professores adoecendo, com questões psiquiátricas e síndrome de Burnout, né? Com 60% sofrendo de ansiedade. Ou seja, não está dando certo para o professor e nem está dando certo para o aluno. O resultado disso, o Brasil não é nenhum exemplo de resultado de aprendizagem, né? Então, a gente precisa entender isso, olhar para isso. E aí, os 4 passos para conseguir a cooperação do aluno, né? Eu já meio que fui falando tudo isso lá. Faça compreensão pelos sentimentos do adolescente. Entenda, olhe para ele, fale: eu entendo você, eu sei porque você está assim. E aí tem frases sistêmicas, tem pedagogia sistêmica. No meu canal tem vídeo sobre isso. Eu falo sobre isso também no Instagram, né? Olhe para o aluno e perceba o aluno, veja o seu aluno, compreenda o que ele está sentindo, né? Mostre empatia sem mostrar concordância. Então, você não concorda com aquele comportamento desafiador, você não concorda com aquela violência, mas você entende que ele está passando por uma situação difícil e que ele não está sabendo controlar as suas emoções. Então, mostre para ele que, olha, eu entendo você, mas a gente só precisa prestar atenção que não dá para você se comportar desse jeito. Eu entendo a sua raiva, mas eu não posso aceitar a violência. É diferente. E a criança entende isso. Compartilhe seus sentimentos e percepções. Abre o seu coração, coloca o que você está sentindo. Olha, gente, eu estou me sentindo. Então, não aponta o dedo para a turma. Olha, vocês hoje estão assim, 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 assim. Eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo cansada, eu estou saindo dessa sala hoje cansada. Eu estou percebendo que hoje vocês estão assim. Eu estou percebendo. Você não está julgando. Então, comunicação não violenta, gente. Conforme falar sem julgar, sem apontar o dedo, né? Traz a fala para você. Na minha sala, 4 anos, são menores, a gente tem um coração e o objetivo é que todos saiam com o coração leve. E para eu que eu saia com o coração leve, a turma precisa também estar leve. Você fez alguma coisa que provocou alguém, o seu coração não está leve, porque o coração do outro não está. Então você vai colocar uma bolinha vermelha, porque você fez alguma coisa que não foi nada legal. Você foi mais ou menos, você vai pôr uma bolinha amarela. Foi bacana, você não fez nada de mal, você ajudou, você colaborou, você tá todo mundo, você deixou a turma com o coração leve, você coloca uma bolinha verde. Então todo dia a gente para 20 minutos antes e faz a autoavaliação. Cada um
se avalia, eu não vou avaliar ninguém. Eu tenho que, a pessoa precisa entender suas emoções. Então ela vai lá, coloca e a gente olha o coração e fala: olha, tá todo verde, olha, tá amarelo. Vamos pensar, como é que a gente vai comportar amanhã? Ó, a galera que colocou aí o amarelo, a galerinha que colocou o vermelho, vamos pensar. Se quiser depois conversar com a tia, vem conversar. Então abre para isso, né? Convide a turma para pensar numa solução. Então, quando você está lá na roda de conversa, no conselho de classe, a turma está pensando junto. Como é que a gente vai resolver o comportamento inadequado no deslocamento? Eu tenho que descer a escada e eles ficam pulando, empurrando na escada. É perigoso. Eles precisam andar em fila? Não, não precisam. Eles podem andar juntos, mas eles não podem empurrar, eles não podem derrubar. E aí, como uma criança fica sentada o tempo inteiro numa sala, quando sai, sai brincando. Eles falam, tia, porque a gente sai feliz. Eu falei, mas eu acho legal sair feliz. Mas então vamos pensar de que forma a gente pode fazer isso sem machucar o colega? Então a gente criou junto, foi ferramentas, formas. Então a gente vem brincando quando sai do refeitório, quando chega na escada sobe bacana. Entendeu? A gente desce em silêncio porque tem, né, um corredor e tem aula acontecendo de outra turma, e quando termina a escada, a gente vai para o meio do pátio para não atrapalhar as aulas e a gente passa por ali brincando, pulando de uma perna só, trabalhando um pouquinho da questão da neurociência. Então você vai integrando, é uma rede, né? E aí, atitudes para motivar os adolescentes. Apreciação, as pessoas que saem melhor quando se sentem bem, né? Aprecie, valorize, né? Faça uma palavra positiva, tenha fé, humor. Gente, adolescente adora isso. Você não precisa ser aquele professor de teatro dos cursinhos que a gente vê muito nas redes sociais, até na televisão. Não é isso, né? Eu não sou assim. Mas eu faço brincadeira. Outro dia eu recebi um bilhetinho que a menininha escreveu para mim: Tio, eu adoro você, eu amo a sua voz. E olha que a minha voz, né, é de taquara, a vozinha fina. E eu amo o seu humor. Ela escreveu isso porque eu procuro brincar, eu danço, eu invento música, sabe? Eu quero, estou ensinando um conceito e eles não estão conseguindo entender aquele conceito. Eu vou lá e crio um rapzinho e faço uma frasezinha daquele conceito, né? A gente brinca, a gente pega a música aí que está na mídia e transforma a letra dela, põe uma letra que tem a ver com a gente, né? Eu brinco assim, desenrola, bate, estuda direitinho. Aí a gente canta isso, desenrola, bate, estuda direitinho. Então a gente brinca com isso. Eles gostam. Eu estou falando de crianças de 9 anos, mas eu já brinquei muito com os adolescentes sofridos, marcados pela vida, já com 16 anos de idade, né, que já foram abusados, que passaram por traumas de violências que a gente não consegue nem imaginar o que, que seria. E um menino com 16 anos, uma menina com 15 anos já passou, trazendo toda a amargura disso para dentro daquele espaço, e você acaba lidando com tudo isso com humor, e eles ficam leves, a coisa funciona. Fazer acordos. E aí, gente, acordo não é aquele acordo que você pega lá, seu, na internet, faz um cartaz e coloca. Isso desde os pequenininhos, que a gente vê muita pessoa comprando isso na internet, baixando, até os adolescentes. Acordo tem que ser definido junto, eles precisam fazer parte. A pergunta é: o que, que a gente quer para esse ano? O que, que a gente quer para essa turma? Eu tenho aqui no canal ferramentas ensinando como fazer isso, né? Como é que a gente. Que dinâmica a gente pode fazer para a gente definir acordos? Eu tenho aí no canal, é só olhar lá. Então a gente faz esse acordo, seja com o adolescente, faz uma metodologia, faz uma dinâmica, sabe? Entrega a tarjeta, pega um pedaço de papel, pica em três, né? Entrega e fala, escreva o que que vocês querem para essa turma. O que que vocês querem que eu faça por vocês? Vamos escutar, coloca tudo isso no quadro, lê um por um, reflete sobre um por um. Vamos fazer. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter alguns acordos. O que que a gente precisa? As duas partes precisam estar ali fazendo juntos, né? Não é só o professor, vocês também. O que que a gente pode fazer junto? Deixe os adolescentes falarem, né? Eles têm um potencial incrível para falar, né? Envolver os adolescentes. Então, isso daí já está dando envolvimento, né? Chega numa sala de aula com seu planejamento. Eu falo planejamento aberto, gente. Abra um planejamento de vocês. Não dá para você chegar na sala de aula com um caderno com o planejamento que você fez de 5 anos atrás.
Funcionou naquela turma, nessa pode não funcionar, né? Gente, vamos falar sobre água. O que que vocês entendem por água? Estamos vivendo uma crise? Não estamos, sabe? Dá trabalho, vamos pensar. Vocês têm acesso à internet? Vamos pesquisar. O tema, nós vamos trabalhar isso assim, assim. O que que a gente pode trabalhar nesse tema? Pesquisem. Eu tinha uma aluna no curso que ela falou, professora, eu não. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo de não saber dar resposta. Eu tenho medo deles me fazerem perguntas que eu não saiba responder. Eu falei, se você não souber responder, você fala, vamos pesquisar juntos, porque essa também eu não sei. E pesquisa. E aí, na pesquisa que eu falei sobre os professores que estão adoecendo, lá mostra o que atinge o professor. E muitas vezes, e tem muito lá, 25%, se eu não me engano, os professores colocaram que eles acham que eles precisam saber tudo, né? Que eles têm que saber tudo. Não, a gente não tem que saber tudo, a gente não é uma enciclopédia. Quem sabe tudo é o Google. Ainda bem que existe o Google por aí. Vamos pesquisar no Google junto. Pega o seu celular e pesquisa. Pede para alguém pesquisar, nada. Não tem nenhum problema você falar que você não sabe, você não tem que saber tudo, né? Então, é, buscar isso, né? Envolver os alunos, ter esse planejamento aberto. E aí resolver juntos os problemas, né? Já falamos sobre isso. De novo, façam rodas de conversa, busque uma solução junto, não aponte, pergunte. Gente, toda conversa com um adolescente ou com um pequenininho, não comece a pergunta acusando, apontando o dedo. Pergunta o que está acontecendo, o que aconteceu, posso te ajudar em alguma coisa? Se coloca a serviço dele, né? Isso tudo vai fazer com que você crie uma conexão. Quando você cria conexão, quando isso faz sentido, as pessoas elas naturalmente reagem de forma positiva, porque existe uma questão no cérebro humano que é essa questão de você retribuir, né? Então, se você dá para o outro, ele também vai querer dar para você em volta, né? São os gatilhos mentais. Então, você pode usar esses gatilhos, né? Conta história, né? E aí se entrega para o que você está fazendo, eles vão se entregar de volta. Isso é natural do ser humano. E dicas úteis para com base na disciplina positiva. Então, finalizando tudo isso, para a gente já finalizar, acredite em seus alunos, use perguntas amigáveis sobre o que e como. Lembre-se de que os adolescentes estão vivenciando um turbilhão de emoções, né? São adolescentes, gente, hormônio, né? Corpo modificando, os olhares para aquele corpo modificando, as meninas se sentem muitas vezes desconfortáveis, os meninos também, e aí ficam querendo pesquisar, querendo saber, e ficam querendo experimentar todas essas emoções. Então, é uma fase sim desafiadora e a gente precisa olhar e entender isso, né? Esteja disposto a fazer exceções e regras, né? Então, vamos fazer exceção, vamos, cede aqui, puxa para ali, trabalhem regras, regras juntos, né? Definam junto com as crianças, com os adolescentes, o que que vocês vão fazer e estão sempre ajustando para isso. Se afaste do conflito e resolva a situação quando ambos estiverem calmos. Sim, fundamental, gente. Até com os pequenos, né? Se você percebeu que você está perdendo o controle, você está brigando, batendo boca, sai, pede ajuda para o profissional do lado, da sala do lado, vale, eu preciso sair, preciso me acalmar. É isso não é dar moral para o adolescente, que eu já ouvi isso várias vezes. Ah, mas eu tô dando moral. Tá dando nada, você tá mostrando que você é profissional, que você tá no seu controle. Porque bater boca com o adolescente é não dar moral para o adolescente, é aí que você tá dando moral para ele, você tá batendo boca com ele, tá brigando com o adolescente, né? Tá brigando com o seu aluno, vai levar um soco na cara. Ou então vai agredir, sabe? O que é pior dessas duas questões? Vai adoecer. Então não se afasta. Depois chama para conversar, sentados, calmos. Aí você fala: olha, não dá, né? Você está saindo do seu lugar. Você não é assim. E aí seja firme, mas seja gentil. Não é você chamar para uma correção, não é agredir, não é humilhar, não é ofender. Não é falar, eu sou. Sabe, já teve casos de a gente. O professor fala, Gleice, eu perdi a cabeça e falei, sabe quem eu sou? Olha onde eu sou, onde eu vivo, olha onde você vive. Sabe? E o professor depois falou, cara, eu fiz isso, né? Contando para mim num curso que eu estava dando. Olha que ponto que eu cheguei, compartilhando isso, né, com o grupo.
Porque a gente é ser humano, gente. E se você entra numa situação dessa, você vai falar coisas que depois você vai falar, cara, eu falei isso, como é que eu pude falar isso para um adolescente? Você está ali no meio, os ânimos quentes, você vai falar, né? Você pode acontecer. Então se afasta para que isso não aconteça, né? Fique fora desse conflito. Depois, chama esse adolescente na presença dos pais, na presença da direção e conversa. Se você conseguir, se você quiser primeiro uma conversa só entre vocês, se você acha que vocês têm já uma ligação e que aquilo ali foi um rompante, conversa entre vocês. Se a coisa chegou num limite que para você está difícil de gerir, busque a ajuda da sua escola. Pega a rede de apoio, outra direção, coordenação, e a família, porque aí todo mundo tem que chegar junto, não é só responsabilidade sua. E aqui, durante um conflito com seu aluno, se questione: eu estou agindo a partir de um lugar de raiva ou de compreensão e amor, né? Então, essa aqui é uma turma minha, de sexto ano, já tem um tempo. Então, eu tinha crianças aqui que super tiquitos e super enormes, assim, mas eram todos na faixa etária, era uma turminha de sexto ano, início do ano. Então a gente precisa olhar qual é o nosso lugar. E o meu lugar é sempre o lugar de amor e de compreensão. E isso faz a diferença no meu trabalho, isso faz a diferença no como as pessoas me olham, como os meus colegas me olham, como a direção me olha, como os alunos me olham, como a família me olha. Então é uma relação que a gente constrói juntos, né? Para pensar se isso não está pulsando em você, se você não está sentindo amor para o que você está fazendo. Para, reflita se é isso mesmo que você tem que fazer, busque ajuda, vai fazer uma terapia, né? Mas é muito importante que você entenda que o lugar de professor numa sala de aula não pode ser um lugar de raiva. Então, eu queria agradecer por vocês estarem até aqui. Espero que eu tenha contribuído com essa aula, que eu tenha mostrado um pouco dos conceitos do Adler e da disciplina positiva. Terão outros vídeos sobre isso no canal. Se você não me segue no Instagram, vai lá, porque lá também eu tenho muitas postagens falando sobre isso. E a gente vai continuando aqui no canal, postando aulas, fazendo provocações, porque o que a gente espera nesse canal é ajudar você, professor. Esse canal é um canal pensado por professores, é um canal que a gente traz para o debate questões que pulsam dentro da sala de aula. Eu estou na sala de aula, eu sou professora da Rede Municipal do Rio, então eu vivencio tudo o que eu estou falando aqui para vocês. Então, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijo no coração e gratidão por estarem até aqui. E se acharam que esse vídeo faz sentido, se fez sentido para você, se quiser, se puder, dá um ok, isso ajuda o canal, compartilha com colegas, se inscreva no canal, porque isso faz com que a gente perceba que a gente está no caminho certo. Tchau, gente.